Estamos recebendo aqui no nosso podcast o jovem advogado Dr. Fabrício Kleinebing. Olha, a história do Dr. Fabrício em relação ao INSS, porque nós vamos falar dos inúmeros rombos pelos quais o INSS já passou e agora essa cobrança indevida de sindicatos, associações, esse escândalo que explodiu aí em todo o Brasil. O Dr. Fabrício, ele foi gerente do INSS aos 25 anos de idade. E, como advogado, durante um período, resolveu renunciar ao cargo para passar, então, a defender questões que ele não poderia defender como gerente. Passou a ser o defensor dos aposentados diante de muitas explorações, por exemplo, do setor financeiro, assédio, aposentados e tantas outras situações incômodas em relação aos aposentados e ao INSS. Passou a ser esse defensor dos aposentados e, em 2019, foi o primeiro a denunciar essa cobrança indevida, né, investigada hoje pela Polícia Federal, pela Corregedoria Nacional. Lamentável que isso tenha chegado até aqui. Doutor Fabrício, a que se deve essa demora, né? Em 2019, o senhor já denunciava essa irregularidade junto aos aposentados, aos pensionistas. Por que uma demora tão grande como essa para chegar a essa denúncia e finalmente a essa investigação? Então, Carlos, esse problema não é de agora. Esse problema o aposentado já estava sentindo no bolso dele todos os dias, todos os meses, quando ele ia no banco receber o pagamento. E eu, como um advogado que trabalho na área de previdência, né, exclusivamente com aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, eu senti na prática, na pele, os idosos vindo ao escritório: doutor, o que é esse desconto de R$60, R$70 aqui no meu benefício? Num primeiro momento, lá 4, 5 anos atrás, nós achamos que eram os famosos empréstimos consignados, porque existem também máfias de empréstimos consignados que fazem isso sem a autorização do aposentado, né? Às vezes fazem por telefone, colocando ele em erro, né? Ele acaba achando que é uma coisa e é outra e tal. Mas ao longo do tempo a gente começou a descobrir que não eram valores de empréstimo consignado. Até porque aquele desconto era pequenininho, a parcela do empréstimo consignado ela é 20%, 30% do valor da aposentadoria. Aí fomos retirar extratos de pagamento no INSS e aparecia o nome de associações. Isso lá atrás, né? Lá atrás, 2020, 2021, 2022. Aí chamávamos o cliente e falávamos assim para o cliente: olha, o senhor se associou aqui a esse sindicato, a essa associação, né? Em algum momento aí o senhor assinou alguma coisa, sei lá, por telefone e tal, mas o fato é que o senhor está sócio. O cara disse assim: eu não tenho ideia de onde é essa associação. Eu não autorizei esse desconto. Eu não faço parte dessa associação. Aí fomos pesquisar as associações e, de fato, Carlos, elas eram de locais distantes, né? O aposentado era aqui do estado do Paraná, a associação tinha sede em Brasília, tinha sede no Rio de Janeiro, tinha sede... Então, esse aposentado, muitos humildes, trabalhadores rurais, pessoas assim com condições de vida muito simples, estavam falando a verdade, não tinham feito essa associação. E aí nós começamos a levar isso para a OAB, levar isso para o Ministério Público, orientar que procurassem o PROCON nas cidades onde tem o PROCON, para que alguma coisa fosse feita. Mas veja, Carlos, isso não é de agora, né? É de 2019, 2020, 2021. Esse escândalo que ontem nós fomos aí, não vou dizer surpreendidos, mas assim que estourou aí na toda a imprensa nacional, dos mais de 6 bilhões que foram tirados dos aposentados, é uma coisa que já vem de muitos anos acontecendo e as autoridades sabiam. Doutor Fabrício, ao longo de décadas, nós assistimos muitos rombos do INSS, mas daí junto ao INSS, né, fraudes dentro do INSS. Agora, tirar o dinheiro do aposentado, aquele cidadão que trabalha a vida toda, né, e que espera até agora, aos 65 anos, para passar a receber, e aí tem esse dinheiro retirado sem nenhuma autorização, isso é muito triste para todo o país, isso envergonha o país, né? Envergonha, Carlos, assim. Primeiro porque é um estelionato coletivo, né? Essas pessoas não deram autorização para ser feito o desconto, tá? Se a pessoa é sindicalizada, ela quer se sindicalizar, tudo bem. Aí é legítimo o desconto, né? Ninguém aqui está contra a atuação dos sindicatos, muito pelo contrário. Mas essas associações, supostamente em defesa dos aposentados, elas fizeram isso em conluio com agentes públicos
Tanto que a operação da Polícia Federal, ela pega 6 servidores do INSS, e veja, eu falo isso com dor no coração, porque eu fui servidor do INSS por 8 anos, e pega esses 6 servidores que participaram supostamente nessa denúncia, agora a Justiça vai apurar, né, desse processo de conluio com as associações. Então, existem as associações, existem agentes públicos, funcionários públicos, provavelmente existem agentes do meio político também nesse processo, porque, Carlos, são muitos anos acontecendo isso, né? E é um assunto, vou falar agora do golpe dos advogados que está acontecendo, né? Veja bem, as primeiras ações já foram tomadas aí 1 ano depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, a Polícia Federal prendeu agora uma pessoa sobre o golpe dos advogados. E nesse caso das associações, demorou muito, o governo não tomou atitude nenhuma. E não falo deste governo, porque aí existe aí uma discussão se era desse governo ou do outro governo. Veja, nós estamos falando aqui de um caso que começou em 2019, no governo anterior, que se prolonga ao longo deste governo e que apenas agora, em abril de 2025, é deflagrado no Brasil inteiro essa operação. E se tem alguém culpado, nós temos que culpar os 2 governos. Os 2 governos? Os 2 governos, porque houve prevaricação, nós não tivemos nenhuma ação no governo Bolsonaro, e agora, mais de 2 anos do governo Lula também, não tivemos nenhuma denúncia, né, do próprio governo, o interesse do próprio governo. Precisou a Polícia Federal abrir essa investigação com a Corregedoria, e isso é muito triste, porque nós pegamos 2 anos do governo Bolsonaro, mais 2 anos e pouco do governo Lula, e os aposentados estavam sendo surrupiados, na verdade roubados, porque quando um dinheiro seu é descontado sem a sua autorização, isso para mim é roubo. E o que acontece, Carlos? As pessoas são mantidas em erro, né? Porque esse aposentado, quando ele tem o desconto, muitas vezes ele não vê que o desconto está acontecendo. Como assim não vê? Olha, um aposentado que coloca a aposentadoria na conta corrente dele. Cai o pagamento da aposentadoria, ele mistura com as outras contas, com as outras receitas. Alguns aposentados, a maioria estão trabalhando até por necessidade. Ele percebe esse desconto 6 meses depois, 1 ano depois, né? Outros aposentados, Carlos, viam que tinha o desconto, mas não sabiam o que fazer. E não tinham acesso para procurar um advogado, para procurar um PROCON, um Ministério Público, né? Achavam que era um desconto legítimo, digamos, um desconto... Né? Veja, um trabalhador rural, vamos pegar o exemplo aqui, um trabalhador rural que mora numa comunidade distante da cidade, que vai 1 vez por mês na cidade receber o pagamento do benefício e fazer as compras do mês, né? Esse trabalhador rural, ele não sabe pegar o celular, entrar no aplicativo do meu INSS para solicitar o cancelamento do desconto. Porque lá pelas tantas do campeonato, o governo colocou no aplicativo a possibilidade de cancelar o desconto. Agora, quando começou lá atrás, não havia essa possibilidade, entendeu? Como começaram a reclamar, não, então agora você entra no aplicativo e pede o cancelamento, ou vai até uma agência do INSS. Carlos, tem comunidades no Brasil que ficam a 1.000 quilômetros de distância da agência mais próxima do INSS, notadamente no norte, né, onde os estados são muito grandes. Tem pessoas, Carlos, que recebem o benefício que não têm acesso nem à internet. Pescadores, indígenas, trabalhadores rurais, todos esses que ganham 1.518, que é o salário de hoje, podem estar tendo esse desconto neste momento. Porque a deflagração da Polícia Federal não estanca o desconto para trás. Agora, no início do mês de abril, veio o desconto. Então, a orientação que nós damos para os aposentados e pensionistas, pega o teu extrato de pagamento, verifique, porque é provável, Carlos, que tenha aí 3, 4 anos de descontos retroativos. E aí eu pergunto, né? É só 60 ou 70 reais. Mas multiplique isso por 40 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários. É muita coisa. Agora, doutor Fabrício, o senhor como defensor dos aposentados, a gente sempre tivemos a reforma agora sob o argumento de que, olha, nós precisamos aumentar a idade porque senão o INSS vai se tornar deficitário, não vamos conseguir pagar os benefícios, as aposentadorias. Mas se nós formos contar, doutor Fabrício, todos os rombos aplicados contra o INSS, e agora mais essa, do desconto indevido, nós poderíamos prorrogar ainda por alguns anos para termos essa reforma. E já estão comentando, inclusive, o aumento de idade para aposentadoria. Mulheres 62 atualmente, com a reforma, e homens 65 anos de idade. Estão falando em 68 anos. Eu li uma matéria ontem, Carlos, isso é um absurdo, né? Diante do roubo. Não, uma matéria do Banco Mundial ontem que me deixou estarrecido, de que a projeção é que a idade vá para 78, quase 80 anos de idade, para que o brasileiro possa se aposentar. Aí, voltando um pouco na história, Carlos, lá década de 70, construção da usina de Itaipu, né? Famosa usina de Itaipu.
Uma parte do dinheiro veio da onde? Do Caixa da Previdência. Rodovia Transamazônica, uma parte veio do Caixa da Previdência. Usina de Angra dos Reis, uma parte veio do Caixa da Previdência. Construção de Brasília. E não deveria, né? Lá atrás, claro que não. Porque dinheiro da Previdência Não é da se Previdência. mexe, não se mexe, né? Então, tudo isso foi sangrando a Previdência, né? De modo que nós chegamos na década ali de 90 e aí acendeu uma luz amarela. E aí acontece um outro problema, Carlos, que isto não temos como controlar, que é o quê? Menos filhos. As mulheres tendo, as famílias tendo menos filhos, portanto, menos pessoas para contribuir, né, na ativa, e pessoas vivendo mais, com uma expectativa de vida maior. Agora, com tudo isso, a Associação Nacional dos Auditores da Previdência Social, a ANFIP, tem estudos que mostram que em 2050 começaria o déficit da Previdência. Então essas reformas que foram feitas em 1998, em 2003, em 2000 e para os funcionários públicos na sequência, agora de 2019, né, são reformas que, se o Caixa da Previdência fosse intacto, só em 2050, quando a expectativa de vida do brasileiro ultrapassaria 80 anos de idade, né, e essas famílias menores estariam efetivamente na ativa, contribuindo, trabalhando, teria que fazer a reforma da Previdência. Doutor Fabrício, nós tivemos uma verdadeira farra com os recursos do INSS, com esse dinheiro que é sagrado. O senhor, como defensor dos aposentados, tem uma proposta interessante. Atenção, presidente Lula, né, se alguém puder levar esse vídeo até o presidente, uma sugestão à ministra Gleice, que é do Paraná, o Zeca Dirceu, deputado, né, tantos líderes do PT, levaram ao presidente, porque o doutor Fabrício, como defensor dos aposentados, tem uma ideia fantástica em relação ao reajuste das aposentadorias, para a gente ter uma economia mais forte, um fortalecimento maior do que com o Bolsa Família, que é um programa necessário para matar a fome das pessoas. Mas 40 milhões de aposentados. O senhor tem defendido aí uma ideia de reajustar a aposentadoria, porque muitos aposentados sustentam seus familiares, ou neto, ou filho, né? A aposentadoria hoje ela é salvadora em muitos lares brasileiros. O que o senhor tem a dizer, doutor Fabrício? Eu gostaria que o senhor explicitasse melhor àqueles internautas que nos acompanham, aos telespectadores da Band que nos acompanham aqui no Brasil, etc. e tal. Veja só, Carlos, os estudos demonstram que para que uma família brasileira vivesse em condições dignas, de acordo com a Constituição Federal de 1988, com aqueles preceitos básicos da Constituição, né? Saúde, moradia, lazer, cultura, tudo aqui, alimentação saudável, né? Seria necessário $1.000 por família. Tá? $1.000 hoje equivaleria a quase R$6.000. Nós temos um salário de 1.518, portanto, um quarto desse valor. Uma geração inteira que já se aposentou recolheu sobre valores maiores para o INSS, recolheu sobre patamares de 10 salários mínimos, em algum momento da história, 20 salários mínimos, inclusive. Essa geração que recolheu valores maiores, Carlos, hoje está com o teto da Previdência limitado a 5 salários e pouco, não dá 6 salários. Tá? Todos os anos acontece uma defasagem desse teto, de modo que, nesse compasso que nós estamos seguindo, chega uma hora em que todo mundo vai estar no salário mínimo. E hoje, 70% das pessoas beneficiárias do INSS já estão no salário mínimo, no piso de 1.518. Sem contar o MEI, né? O MEI que recolhe, que vai se aposentar com o mínimo que lá na frente. A maioria absoluta recolhe em cima do salário mínimo. Trabalhadores rurais, beneficiários do benefício assistencial, o MEI, donas de casa de baixa renda, tudo salário mínimo, tá? Veja, desse universo de 40 milhões de pessoas, vamos colocar 70% aqui, teremos aí quase 30 milhões de pessoas hoje no salário mínimo. Se fizermos uma política de reajuste desse salário mínimo e também dos aposentados que ganham acima do salário mínimo, que não só repõe a inflação do ano anterior, tá? Mas que dê um poder de compra para essa pessoa, que ela consiga melhorar o padrão de vida dela, Carlos, esse dinheiro vai ser gasto no dia seguinte no comércio, na sociedade. Porque esse aposentado, Carlos, ele está atolado de empréstimo consignado, esse aposentado está dependendo do medicamento para comprar na farmácia que o SUS não tem, esse aposentado está evitando de comprar tal coisa para comer no final de semana
porque não tem dinheiro. Esse aposentado não dá mais um presentinho para o neto ou para o filho porque não tem condições, né? Ele não reforma a casa dele porque o 1518 não dá. Ele está com o carro dele com 30 anos aí, com o mesmo carro e não troca de carro porque ele não tem condições. E sem contar que o aposentado ele não guarda o dinheiro, ele gasta. Porque tem que gastar. Porque, veja, além da necessidade do momento... Tem a questão da idade. Tem a questão da idade. Ele olha para ele mesmo Uma pessoa com 80 anos, ele vai guardar o dinheiro para quê? Quer dizer, ele vai gastar. Aquele parente, aquele amigo que faz anos que ele não visita, que ele poderia fazer uma viagem, conhecer, enfim. Isso tudo, Carlos, ele está preso hoje porque ele mal ganha para comer. Se colocássemos R$1.000 de aumento, 2.500 mais ou menos o salário mínimo, ainda não estamos no ideal, mas que fosse R$1.000 de aumento, o governo gastaria média de 500 bilhões ao ano, tá? E é um número que assusta, 500 bilhões por ano. Assusta, mas quando você olha para os banqueiros, não assusta tanto. Aí o Brasil pagou, em 2024, 1 trilhão de juros para os bancos, né? Então assim, temos que dar o calote nos bancos? Não. Nós temos que fazer uma renegociação desse processo de juros no Brasil, que a Selic vai bater agora em maio a 15%, que esse aposentado está fazendo empréstimo consignado com taxa alta, que está financiando o carro com taxa alta, fazer uma renegociação dessa dívida pública que o Brasil tem com os bancos e o troco, entre aspas, dessa negociação ser investido nos aposentados. Porque aí vem a magia, Carlos. Esse aposentado ganha, gasta o valor, movimenta a economia imediatamente, os pequenos comércios, principalmente das grandes cidades, e retorna para o governo também em impostos. Então o governo não perde totalmente os 500 bilhões. Ele gera emprego, ele ganha mais impostos das empresas, ou seja, ele tem uma recuperação. Porque a gente está aí se debatendo com falta de emprego, tem que ter emprego, as pessoas precisam de emprego. Mas já pararam para pensar que o número de pessoas que efetivamente está procurando emprego, será que é tão grande assim? Já pararam para pensar, Carlos, que hoje nós temos 40 milhões de aposentados no Brasil, sustentando em média 2,5 pessoas, netos, filhos desempregados. Nós temos 100 milhões de pessoas, Carlos, hoje no Brasil, dependendo do INSS. 40 que estão na folha, mas mais 60 que recebem os reflexos desse valor. Se você investir na folha de pagamento, metade da população do Brasil começa a gastar e o comércio começa a girar e o governo começa a ganhar. O senhor se sente quase uma voz solitária no Paraná, porque olha a grandiosidade, 40 milhões de aposentados, uma população significativa, quase uma Argentina dentro do Brasil de aposentados. Agora, é preciso fortalecer os movimentos. O senhor, como defensor dos aposentados, pensa em criar movimentos, instituições que defendam verdadeiramente os aposentados, porque a gente sabe dessa luta que o senhor carrega desde os 25 anos de idade, desde quando foi gerente do INSS, mas de repente, né, uma estrutura maior de pessoas com o mesmo interesse poderia chacoalhar, poderia mexer essa estrutura do INSS. Estamos em processo, Carlos, de criação do movimento dos aposentados e pensionistas, né? Aqui do estado do Paraná, que é um movimento que já existe em outros estados do Brasil. Aqui no Paraná não temos esse movimento de modo tão consistente, porque assim é necessário esse trabalho coletivo. Quando 40 milhões de pessoas, assim, é um número grande, assusta, mas veja, por que tivemos esse rombo de 6 bilhões? Porque foi tirado um pouquinho de cada um, R$60, R$70, de quase 40 milhões de pessoas. Então, como você disse, é uma Argentina praticamente. Então nós temos que unir, dar as mãos. Os aposentados precisam sair de casa, sair do sofá, não se conformar com a sua situação de pobreza, de descrédito do governo e fazer movimento. Até porque vai servir para gerações futuras também. Carlos, se nós vemos na rua pessoas lutando aí pelos direitos trabalhistas, se nós vemos pelos direitos dos homossexuais, pelos direitos da polícia, quer dizer, todos os movimentos dos professores, dos funcionários públicos, vários movimentos. Meu amigo, faz muito tempo que eu não vejo o aposentado na rua, lutando pelo direito do aposentado. Eu vejo muito aposentado lutando por governo A ou por governo B, brigando, arrumando inimizade dentro da família, dentro do seu ciclo de amizades, mas brigando por si mesmo, pela sua classe, eu não vejo. Aonde que teve uma grande passeata dos aposentados, né? Eu não vejo. Então é a hora de ter essa conclamação da categoria dos aposentados para que exijam do governo, primeiro, explicações sobre esse rombo de 6 milhões,
devolução dos valores que foram pagos por essas associações e sindicatos fraudulentos, que não são sindicatos legalizados, sindicatos que de fato defendem o trabalhador. E em segundo, exigir do governo federal, tire de algum lado e invista no aposentado. Doutor Fabrício, voltando a esse desconto indevido, essa fraude que estourou aí o assunto em todos os meios de comunicação, né, na internet, a todo instante, os aposentados agora querendo saber, né, se eles vão ter acesso a esse dinheiro que foi descontado. Serão ressarcidos? Qual deve ser a preocupação do governo a partir de agora? O que o ministro Carlos Lupe vai determinar? Qual será a determinação do presidente Lula? Porque trata-se de um escândalo, nós não podemos tapar o sol com a peneira. E muito dinheiro foi descontado, foi embolsado. O senhor disse aí mais de 6 bilhões, se eu não me engano, 6 bilhões e 300 milhões de reais. Gente, 6 bilhões e 300 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, os aposentados que tiveram esses descontos, né, e aliás, fica um alerta aqui para o pensionista, o aposentado, para ele verificar lá no contra-cheque, no extrato. Pega o extrato lá no meu INSS ou vá até a agência bancária, peça para o neto ou para alguém da família para ver se teve desconto. O senhor acredita na devolução desse dinheiro? Sinceramente, é difícil acreditar, Carlos. É difícil acreditar, né? Eu acho que o primeiro passo é assim. Primeiro, não vamos condenar pessoas antecipadamente. Quem condena é a justiça. Tá? A Polícia Federal fez a apuração, fez ontem, né, fez toda a batida nas casas, enfim, fez a operação. Tá? Bom. E vale lembrar que nós não tivemos apenas uma associação não. ou um sindicato. Vários estados do Brasil, 700 agentes da Polícia Federal envolvidos nessa operação. Veja bem, é uma operação de grande porte. Aí, primeira então, esse dinheiro não foi só para uma associação, só para um sindicato. Para muitos, né? Bom, primeiro passo assim, deixa agora que a justiça faça o seu trabalho, tá? Não vamos colocar aqui e dizer assim, A ou B é culpado. Não cabe a nós dizer se A ou B é culpado. O segundo ponto, tá? Você, aposentado e pensionista, vai no teu extrato quanto antes e vê se o desconto está sendo feito. Segundo o noticiário de ontem, o governo agora vai fazer a interrupção. De ontem para hoje, agora, tá? Mas eu sei, eu já trabalhei no INSS, eu sei que a Dataprev demora um pouco para fazer esse processo, a folha de pagamento do mês que vem, ela já rodou, porque ela roda dia 15, nós já passamos o dia 15, então confere se está tendo esse desconto. Bom, primeiro momento é cessar o desconto. Num segundo momento, vamos lá tentar receber de volta esse valor. Aí a pessoa vai ter que entrar com uma ação contra essa associação. A grande questão, Carlos, é que assim, de fato, individualmente, às vezes o valor não é tão alto. Agora não houve a falha do INSS? Essa cobrança não pode recair sobre o INSS? Com certeza absoluta, conselheiro. Ele pode, nós falamos juridicamente falando, é um litisconsórcio passivo, ou seja, ele pode ser réu também, porque ele participou também, de algum modo, da autorização desse desconto. Feito isso, Carlos, né, a gente espera que um pronunciamento do governo federal, me parece até o presente momento o governo federal muito tímido com relação a essa questão. O presidente do INSS já foi afastado, né? Veja, o presidente do INSS é um servidor de carreira do órgão, procurador federal, tem uma carreira de muitos anos no INSS, eu conheço ele pessoalmente, inclusive eu fui servidor do INSS, me entristece muito pensar que ele possa ter culpa nisso, eu quero acreditar que a justiça vai fazer o seu trabalho e quero acreditar que ele não tenha participação direta nisso. Agora, precisamos de uma resposta do Ministério da Previdência e principalmente do presidente Lula. A palavra mágica é essa, resposta. Resposta. Eu acho que o governo precisa hoje, né, chegar assim e dizer assim, olha, temos tal situação, faremos tal situação, né, o plano vai ser esse. Que dê uma resposta para essas pessoas, porque, Carlos, é uma das maiores fraudes da história da Previdência do Brasil. E o detalhe, é a primeira vez que não é no cofre da Previdência, é diretamente para o aposentado. Quer dizer, o mentor de todo esse esquema foi uma pessoa muito sábia, muito malandra, muito assim, ele fez isso sabendo como seria, né? Vamos tirar um pouquinho de cada um. Não, isso é bandidagem mesmo. Não. Isso é o maior estelionato, talvez seja o maior estelionato coletivo da história do Brasil, porque nós estamos falando de possíveis 40 milhões de pessoas atingidas. Não tenho nenhuma dúvida. Nós estamos falando de 6 bilhões e 300 milhões, uma população argentina tem 45 milhões, se não me falha a memória, nós temos 40 milhões de aposentados, então quase uma Argentina sendo lograda, sendo surrupiada em solo brasileiro. Isso é inadmissível. Inadmissível. Então por isso que eu falo,
é necessário nesse momento um pronunciamento, um posicionamento do governo federal, e aí me parece que tem que ser de fato do presidente Lula a respeito desse assunto, dando nome aos bois, né? Dizendo assim, olha, eu sabia ou eu não sabia, porque, Carlos, desde 2019 isso está acontecendo, né? Não é de agora, esse assunto não é novo dentro. Eu acredito que todos sabiam, desde o governo Bolsonaro sabiam. Eu tenho amigos dentro do INSS. O governo Carlos, Lula também sabia. Eu tenho servidores do INSS, são meus amigos pessoais. Eles sabiam, nós comentávamos a respeito disso, né? A OAB sabia. E você, como defensor dos aposentados, denunciou em 2019. Eu tinha falado sobre isso. E as denúncias, eu acompanho as suas redes sociais, o senhor fez inúmeras denúncias em relação a esse assunto. Agora em fevereiro, eu gravei um vídeo agora em fevereiro tratando desse assunto de novo, porque tinha cliente que estava reclamando sobre isso, e eu falando, algo tem que ser feito, não dá, quer dizer, está indo todo mês para o ralo esse dinheiro sem autorização do aposentado. Mas a insistência do senhor foi importante porque, né, nós tivemos uma resposta, né, e a denúncia ela tem que ser feita assim. Foi através da denúncia do Dr. Fabrício, ninguém vai afirmar isso, mas foi o primeiro a denunciar e com certeza hoje, com a velocidade da internet, com a globalização, né, foi a partir daí, eu tenho certeza que nós tivemos o início das investigações. Doutor, mais alguma colocação que o senhor queira fazer aqui em relação a esse assunto? Dizer, Carlos, que assim, eu peço para as pessoas, principalmente pela internet, né, que estão aí nos celulares, nas redes sociais, que parem de brigar por esse assunto defendendo o político A ou o político B. Eu fiz uma postagem a respeito Não tem santo nessa história. Ontem eu fiz uma postagem a respeito desse assunto, Carlos. Hoje, quando eu abri o celular, eu fiquei impressionado, porque 80% dos comentários era uma discussão se a culpa era do presidente anterior ou do presidente agora. Não é esse o caminho, entendeu? Não, e vale lembrar, é bom repetir, que essa fraude vem acontecendo desde 2019. E o presidente era o senhor Jair Bolsonaro. Agora, nós vamos atribuir a culpa só ao Bolsonaro? Isso seria uma idiotice. Carlos, seria uma muito baita provável idiotice. que o presidente Bolsonaro, ele pessoalmente, não soube disso na época, né? Ou assim, não chegou ao ponto de ter investigação. Aí algumas pessoas defendendo o presidente Lula digam assim, só Mas, na minha opinião, houve falha, tanto do governo Bolsonaro como do governo Lula. Dos dois. O governo Lula também falhou, porque como que você tem um órgão, né, tão importante como o INSS e não percebe, olha não só, percebe olha o só desconto? Os comentários que eu li hoje, né? Agora foi descoberto porque a Polícia Federal tem liberdade para trabalhar, antes ela não tinha. Então veja, está se desvirtuando o objetivo do assunto. Politizando, uma coisa muito séria. Politizando, e aí que eu falo, não é a hora de politizar ou defender um lado e o outro. A hora é de defender os aposentados e pensionistas que foram lesados por esses descontos. E que o governo, de algum modo, veja bem, pode estar surgindo uma tese jurídica aí, que o próprio Supremo pode lá na frente se manifestar. As associações estão falidas, sumiram, não tem CNPJ, o dono... Então faz o seguinte, o governo paga essa conta e devolve para os aposentados os 6 bilhões. Afinal de contas, tirou tantos anos de dinheiro dos aposentados, dando reajustes ínfimos, né, na folha de pagamento, porque devolve então esses 6 bilhões para as pessoas mais humildes desse Brasil. Dr. Fabrício Kleinebig, muito obrigado. Que agradeço. Defensor dos aposentados, incansável na defesa dos aposentados. E parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. E olha, o nosso podcast aqui, né, o podcast do Moraes, nós trazemos aqui os mais variados assuntos. Trechos desse programa nós inserimos no Brasil, etc. e tal, da Band. Então se ligue no canal, compartilhe, porque são sempre notícias importantes, né, que vai melhorar, que vai ajudar de alguma maneira a nossa sociedade. Um abraço a todos.